O especial Forró-Podó e Elas é um oferecimento de Arteira, os presentes mais legais que você vai ver hoje. Polaroids, plaquinhas, ecobags, canecas e muitos outros itens personalizados a seu gosto e com um toque de carinho muito especial. Faça sua encomenda agora. Acesse usearteira.com e saiba mais informações. Arteira, transformando sentimentos em produtos incríveis. Fala aí, Yuri, pra ver se ela consegue te ouvir. Dá pra ouvir certinho? Alô? Tá, eu tô ouvindo bem direitinho. Tu quer que eu bote um fone, é? É bom que isola o som. Certo, peraí, deixa eu ir atrás aqui do meu fone, peraí. Dá notícias, me fala como você está. Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama. Dá notícias... Alô, meu povo do forró! Esse é o último episódio da nossa maratona Forró-Podó e Elas. E se você chegou até aqui, é sinal de que já ouviu muita história boa das nossas divas. Então, para encerrar com chave de ouro, a gente vai trazer o programa um pouquinho ousado. Deixa eu contar a história para você. Há um tempinho atrás, a gente abriu aquelas famosas caixinhas de pergunta no Instagram e pediu sugestões do que vocês gostariam de ouvir nesse especial de 1 ano. Muitas pessoas pediram pra gente falar mais um pouquinho sobre os bastidores do podcast, sobre como começou, sobre nossas inspirações, enfim, muita coisa. Nesse mesmo período também, a gente fez uma batalha lá nos stories para descobrir qual era o melhor episódio que a gente já tinha lançado na opinião do público. E o resultado foi uma entrevista com uma certa cantora aí muito famosa. Cantora essa que, por coincidência, também é jornalista. Aí eu fiquei pensando com os meus botões. Por que não juntar esse pedido do público de ter mais informações sobre nossa história com essa personalidade que foi eleita o melhor episódio do podcast? E de quebra ainda aproveitar um pouquinho dos dotes jornalísticos dela. Eu falei com ela e mais uma vez ela topou. Então a partir de agora, eu passo o comando do Forró-Podó pra ela, Beth Nascimento. O que será que vai dar isso, hein? Ah, e ainda hoje você confere mais detalhes do Vixe, um festival de forró e piseiro que promete parar o Brasil, e descobre também mais curiosidades da nova música da Joelma. Tudo isso você confere depois da vinheta. Eu já vou sentando aqui na minha cadeirinha de entrevistado, viu? Roda aí! Gravando! Opa! Menino, que honra, hein? Estar aqui fazendo parte desse aniversário de 1 ano, viu, Matheus? Olá, Matheus. Olá, Yuri. Como vão? Vamos bem. O Yuri tá aí, o Yuri? Tô sim. Um pouquinho nervoso, porque, enfim, você não deve saber disso, porque você sempre deu entrevista, né? Você já era uma estrela do forró quando virou jornalista. Mas não existe nada mais temido para um jornalista do que ter que dar entrevista. Mas vambora. Nada, vocês tiram de letra, né? Bom, primeiramente, né, eu gostaria de saber o seguinte: como foi que surgiu a ideia do Forró-Podó? Porque eu sou muito curiosa e eu entrei nas redes sociais de vocês, né? Eu bisbilhotei a vida de vocês, né? Então, tô sabendo de tudo, CPF, RG, né? E aí eu descobri que vocês dois são roqueiros, né? Um é louco pela Katy Perry, né? O Yuri, né? Sim. O Matheus gosta de Madonna, Rita Lee, Lulu Santos. Foram já pro Rock in Rio, né? Sim. Moram no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E como é que esses dois rapazes lindos tiveram a ideia de fazer um podcast de forró? Conta aí como é essa loucura aí. Então, Beth, a minha história com forró é muito doida, né? Porque eu comecei a ouvir forró com 8 anos de idade, muito criancinha. Aí sempre que eu conto isso, as pessoas ficam, mas os seus pais são nordestinos, né? Não são. Seus pais ouviam muito forró em casa, né? Não. Foi uma coisa assim de eu ouvi, gostei e foi o destino. Desde então, já tem isso uns 15, 16 anos, que eu sou muito forrozeiro, assim, nunca parei de ouvir. E aí, em 2018, eu me formo em jornalismo, só que já tem 4 anos que eu trabalho com marketing digital. Então, nesse período, assim, pós-formatura, isso em 2019 mais ou menos, eu fui sentindo essa necessidade de exercer um pouco mais o ofício pelo qual me formei, né? Então, foi aí que eu decidi que eu precisava criar um projeto meu, um projeto que eu pudesse exercer o jornalismo. Tinha que ser algo que eu amo. Então, uma das primeiras coisas que me passou pela cabeça foi fazer um podcast de forró.
Só que assim, isso foi no finalzinho de 2019. Aí nessa mesma época eu comprei um curso de podcast para eu me aprimorar nesse formato. Mas sabe quando você vai adiando as coisas com a justificativa de que não tem tempo? Mas na verdade Certo. você sabe que tá te faltando coragem? Uhum. Então, aí a gente chega na pandemia, né? Quarentena, praticamente 4 meses trancado em casa. Aí um belo dia estávamos eu e o tomando uma cervejinha, né? Que a gente também é filho de Deus. Uhum. Aí a gente resolveu ouvir os podcasts de pessoas conhecidas, porque nesse meio tempo tinha muita gente próxima a gente fazendo podcast. E a gente resolveu ouvir esses podcasts, eram 5 ou 6 mais ou menos. Certo. E a gente ouviu e bateu aquele sentimento de, cara, tá todo mundo fazendo e eu tô aqui arrumando desculpa pra não fazer, sabe? Aí eu falei, não, tava já um pouco alto, mas assim, eu falei, não, amanhã eu sento e eu começo a desenvolver o meu podcast sobre forró. E foi mais ou menos isso, assim, era tanto pra ser assim, que o nome Forró Podó foi quase enviado dos céus, assim. Não teve nenhuma reunião pra decidir qual vai ser o nome. O nome veio na cabeça. E Legal, aí, legal. foi aí que surgiu o Forró Podó. Mais ou menos 40 dias depois a gente estava no ar. Legal. E o Yuri, né? Como foi que ele se encaixou nessa história? Ai, meu Deus. Então, eu não tenho na minha história, assim, muita relação com forró. Não é um gênero que eu conhecia, que eu ouvia, assim, por conta própria. Tirando aquelas lembranças de infância, eu morei de frente para um bar. E aí, literalmente, assim, do outro lado da rua tinha um bar. E nele tinha uma jukebox. E aí eu ouvia muito forró por conta disso, assim, daquela música Legal. ambiente que fica, sabe, nas noitadas, enfim. Uhum. E eu só vim encontrar de novo o forró no futuro, que foi quando eu conheci o Matheus. E aí, muito por acaso, ele me trouxe isso, que ele era louco por forró. E, tipo, eu achei isso muito diferenciado. Nunca tinha conhecido alguém que era tão fanático assim. E eu comecei a conhecer umas bandas. Eu comecei pela Tati Guel, pelo Calcinha Preta. Comecei a gostar, sabe? Uhum. E aí, dentro disso, o Matheus sempre falou que queria fazer um podcast, ele queria fazer alguma coisa que falasse sobre música. E aí eu sempre dei um empurrãozinho nele que ele precisava, até esse dia que a gente sentou para conversar. E aí eu falei, olha, se você quiser, eu não sou da área, porque eu faço psicologia, né? Mas desde a minha adolescência, eu sempre quis trabalhar com design, criando coisas. E eu sempre tive a desculpa de que não era criativo o suficiente para isso. Então é algo que ficou só na curiosidade, sabe, de 15, 16 anos. Então eu falei com ele, olha, você tem essa parte técnica aqui do jornalismo, você pode ser o locutor e tudo mais, e eu fico por trás. Eu posso pensar como eu vou editar, como eu vou gravar isso, quais são as melhores técnicas. E a gente concordou, foi uma mão lavar a outra. Entendi. E a gente se jogou. Comecei a ver muitas videoaulas sobre isso e aí começamos. E até agora tem parar. Um ano já. Que legal, gente. Mas Yuri, você tem formação em psicologia, não é? Eu tô quase me formando. Esse ano vai. Pronto. E aí é bem diferente também, né? Psicologia com a comunicação, né? Tem essa coisa de você explorar um mundo em que você não ainda tinha conhecimento, né? Inclusive, eu estava vendo no seu release que você é você quem faz as edições, né? Que aprendeu a mexer na parte da sonorização, da edição do áudio e tudo, para poder se encaixar dentro do projeto, né? Como é que foi isso? Então, sai muito da curiosidade. Eu me considero uma pessoa muito curiosa e isso acho que é um gancho muito forte por Forró Podó, porque eu sempre aprendo uma coisa nova toda semana que eu vou gravar com o Matheus. Então eu sempre aprendo sobre a história de uma banda, eu aprendo sobre as listas que ele passa. Sabe, aquela vontade de aprender. E aí, dentro disso, eu sempre quis fazer design, como eu falei anteriormente. E aí eu falei, por que não? É uma coisa que eu sempre quis fazer, a vida é muito curta, e a gente sempre fica deixando as coisas para depois. E aí, logo no dia seguinte, eu sentei com ele e falei, olha, a gente vai esquematizar mais ou menos isso, a gente tem que pensar nisso, nisso, nisso. E eu comecei a ver muitas videoaulas sobre equipamento, sobre técnicas de edição, programas para edição, sonoplastia. Legal. E aí eu aprendi tudo, assim, muito nas videoaulas, sozinho, futucando, sou muito curioso, então... É sempre isso, toda vez que a gente vai editar, eu aprendo uma coisa nova, eu vejo uma coisa nova, ou a gente tem alguma dificuldade do dia a dia, um barulho, ou alguma coisa, legal. Enfim, e aí acabei entrando por conta disso. Legal. E, Matheus, me diga uma coisa, você antes mesmo de vir para o Forró Podó,
você teve uma experiência em outro ambiente onde tinha também esse lance de entrevistas, né? E você chegou a entrevistar artistas de nome, a Cláudia Leite, o Léo Santana, né? Alguns grupos de pagode, eu estava olhando, inclusive eu estava olhando no seu Instagram, que Uhum. você teve uma experiência entrevistando a Shakira, foi isso? A Shakira não foi necessariamente uma entrevista, Como foi? foi uma ação de uma marca que uma amiga minha trabalha, e essa marca, Hum, ela revende os perfumes da Shakira, e eles estavam atrás de um hum, fã da Shakira para representar os fãs brasileiros, e eles acabaram me escolhendo, assim, que legal, foi um encontro, assim, muito rápido, mas que foi muito prazeroso, assim, foi uma honra poder conversar com ela. que massa, que legal, viu? E assim, muita gente ficou passado, né? Uns comentários lá, a galera sem Sim. acreditar, o fã-clube dela, né? Uhum. Lá comentando e tudo. Dessas entrevistas que você fez, qual foi a que mais você gostou de fazer? Tirando eu, lógico. Não, você realmente, a gente tem um carinho muito especial. Eu costumo ter carinho especial pelas primeiras pessoas. Aham, Então, a primeira pessoa que eu entrevistei foi o Léo Santana, que certo. foi assim, foi no auge daquela greve dos caminhoneiros, você lembra que teve alguns anos? Certo. Uhum. Então, foi tipo assim, eles marcaram, ia ser uma entrevista coletiva, não sei necessariamente a coletiva, iam ter uns 5 ou 6 jornalistas, Uhum. e ia ser na sede da gravadora da Universal Music, só que mesmo com a greve dos caminhoneiros eles não cancelaram, então lá fui eu. Certo. E assim, eu moro em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, Uhum. pra você ter uma ideia, é mais ou menos a umas 2 horas da Barra da Tijuca. E com Certo. aquela instabilidade de não ter ônibus. Então eu saí de casa muito cedo. Uhum. Aí deu tudo certo, consegui pegar o ônibus. Cheguei lá, Beth, ninguém foi. Ninguém tinha Sério? conseguido ir por causa da greve dos caminhoneiros. Então, o que era para ser uma entrevista coletiva, eu tinha preparado o quê? 3, 4 perguntas para escolher uma, porque Uhum. coletiva a gente geralmente só pergunta uma. E quando eu vi, eu Certo. tinha o Léo Santana todo só para mim. Porque ninguém. Eu era o único jornalista lá. E eu fiquei 1 hora lá com ele, batendo papo. E eu não sei de onde eu tirei ideia para perguntas, de onde eu fui tirando força. Eu só sei que eu consegui fazer aquela entrevista render 1 hora e basicamente de improviso. Então eu Olha tenho aí. essa entrevista um carinho muito especial, não só por ser a primeira, Uhum. mas por eu ter superado esse desafio mesmo, sabe? De não estar preparado, de não ter as perguntas na mão. E a coisa se desenrolando. Eu tava no último ano de faculdade, naquele período de incerteza, sabe? Naquele período que a gente Uhum. começa a ver o fim chegando e se questionando mesmo se tomou a decisão certa, se você nasceu Sim. para aquilo. Muito. Mas a Cláudia também foi muito especial, porque é outra artista que eu tenho um carinho já de muito tempo. E, nossa, falar disso me bate uma saudade muito grande, porque agora tá tudo online, né? Isso. Isso é bem chato, porque eu ia em cobertura de shows, eu ia para shows, cobrir, eu me encontrava essa galera toda pessoalmente, uma parada que eu sinto muita falta, mas que vai voltar em breve, se Deus quiser. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos falar um Uhum, pouquinho agora sobre essa trajetória do Forró Podó. uhum. É um ano, né? Um Um ano. ano de aniversário, né? Com sucesso. Vocês escolheram muitos frutos, né? Bons frutos Uhum. com relação um aninho só e vocês têm a audiência que vocês têm no Spotify, né? Nas plataformas digitais. Então, conta pra gente assim, quais foram os maiores, os números, né? Podemos falar assim, os números que vocês alcançaram durante um ano, só um ano de Forró Podó. Uhum. Então, a gente, no Spotify, ano passado, a gente encerrou entre os 100 podcasts de música mais escutados. Olha Só que aí. ano passado a gente começou em julho, né? A gente tá fazendo um ano. Então, em 5 meses, a gente conseguiu essa marca, que foi uma coisa que, de fato, a gente não esperava. Não é nenhuma falsa humildade, não. A gente ficou muito, muito, muito feliz. Que legal. E isso no Spotify, né? Agora, na Apple Podcasts, que é a plataforma dos usuários, né? De iPhone, de iPad, essas coisas, o Forró ele vive aparecendo nos charts, né, de podcasts mais escutados de música e de história da música, que são as Que categorias legal. que a gente tá encaixado. Sabe uma coisa que é muito impressionante? Assim, a gente não tem ideia ainda de quem são essas pessoas. Porque para Que você, pra legal. você ter uma ideia, Beth, Hum, é, uma comparação entre o nosso número de seguidores no Instagram e o nosso número de ouvintes,
o número é 40 vezes maior. Nossa. Então, tipo assim, a gente tem noção desses dados porque a distribuidora manda pra gente Aham. os números todos detalhados, mas a gente não conhece essas pessoas. Então, a gente sempre faz muita questão de agradecer, todo final de episódio a gente até se repete, de agradecer quem tá ouvindo, porque é um trabalho que tá indo muito, muito organicamente, sabe? A gente não Que paga legal. anúncio em rede social, a gente não paga banner em plataforma. Tudo que a gente tem é o algoritmo que vai indicando para as pessoas se interessam, e as pessoas que ouvem, que indicam para alguém, não sei, que compartilha, porque de fato o Instagram, que é a plataforma onde a gente concentra nessas pessoas, onde a gente consegue ter um contato com os nossos ouvintes, é muito pequena perto dos números de reproduções, né? Então a gente segue sempre agradecendo, porque Que é um legal. trabalho que está indo muito espontaneamente. A gente ainda não tem dinheiro para pagar anúncios. Se tiver, a gente vai pagar. A gente não tem nenhuma vergonha disso, porque, enfim, é uma forma de divulgar nosso trabalho. Com certeza. Mas agora a coisa está indo organicamente. Isso que deixa a gente muito feliz. Muito Ou feliz mesmo. seja, resumindo, vocês estão abalando tudo, né? Tá? Isso Acho é que legal, tão. porque porque é resultado de um trabalho com amor, né? A gente percebe que vocês fazem com muito amor. E essa vertente do forró é muito valorizada, né? E o podcast, ele é uma novidade, né? Então, assim, o mundo está voltado para a internet. Foi por isso que eu voltei para a TV Bet, né? Que a TV Bet, o programa de entrevistas, né? Estava parado e eu também parada. Eu falei, cara, eu não tenho condições de manter a TV Bet por muito tempo, porque requer um trabalho, eu tenho que pagar uma equipe de vídeo, né? Tem que pagar estúdio e tudo isso, mas eu tenho um estúdio, né? E a gente vai conseguindo as coisas com uma boa conversa, com amizade, com parcerias, né? E aí eu tô conseguindo até o momento manter a equipe de filmagem, mas estou buscando anunciantes para a TV, né? E não é fácil, né? Não é fácil você estar correndo atrás de artistas, mesmo eu sendo também uma artista, né? Imagine vocês que não são artistas e não são íntimos, né? Mas para mim já é difícil, imagine para vocês. Então, esse meio da comunicação é um trabalho difícil, é gostoso, mas é muito difícil. Muito. Quem está só ouvindo o podcast acha massa, mas para quem está fazendo é trabalhoso, né? E a gente faz mesmo com fé, né, Matheus, né, Yuri? Tem que ter fé e focar, né? Isso era justamente uma coisa que eu até ia falar, inclusive agradecer muito de coração, porque a gente conseguiu alcançar mais pessoas, a gente consegue, né, na verdade, alcançar cada vez mais gente, todas as vezes que a gente faz uma entrevista, porque a gente vai para um nicho diferente, a gente chama um público diferente, e a gente conseguiu observar isso quando a gente conseguiu entrevistar você no começo, e a gente observa isso com Batista Lima, a gente observa com Jailson, a gente observa com a Ana, e é isso, né? É o Matheus tentando falar com todo mundo, indo lá devagar, poxa, me dá um número, e aí espera responder, às vezes não responde, às vezes some, e assim, é agradecer mesmo esses contatos que a gente consegue estabelecer, porque é muito difícil. É difícil, sim. Eu sei como é que é toda a logística desse negócio, não é fácil. Sim, sabe uma dificuldade que eu percebo que o podcast ele ainda é um formato não só novo para o Brasil, mas também para o segmento do forró, né? Então, assim, são algumas bolhas que a gente tem que ir furando, sabe? Não só... Eu acredito que você deva ter passado muito por isso no começo, né? Porque você começou com a TV Bet, o YouTube ainda era muito pequeno. Era Então, 2007. 2007. A TV Bet é o primeiro programa de entrevistas brasileiro no YouTube. É o Olha que primeiro. Caraca! Né? Eu fui pesquisar e o YouTube ele entrou no ar em 2005. O Brasil, na realidade, ele só foi descobrir o YouTube bem depois, né? E o forró, para falar a verdade, foi entrar no YouTube na pandemia, né? E eu, desde 2007, que eu tenho o meu canal e vou alimentando com as minhas coisas, né? Antes mesmo do Mastruz colocar os vídeos de DVD, de tudo na internet, o meu já estava há milhões de anos,
né? Sim. E a minha primeira entrevista foi em 2007. Eu pesquisei, não tem nenhuma entrevista feita para o YouTube, no YouTube. Tem uma entrevista da TVE, que foi feita para a TV e alguém pegou o áudio de VHS e botou no YouTube. E eu não, eu sempre fiz voltado para o YouTube. Sempre com esse intuito, né? Então, parecia que eu estava prevendo, né? Eu sempre gostei de mídias digitais, não tenho muito tempo para fazer, mas eu sempre gostei. Eu fui a primeira cantora que fez um site na internet, foi inclusive um presente de 3 fãs. Eu lembro. Né, que era o bestnascimento.com. Enfim, as mídias digitais, elas estão. O mundo mudou depois da pandemia, né? Sim. Todo mundo se modernizando, e o podcast é feito aqui em Fortaleza, tem vários podcasts de forró, mas eles vão para o YouTube, entendeu? Eles vão para o YouTube e depois vão para as plataformas digitais. Existem vários, mas o diferencial do de vocês, eu vou dizer o que é. Eu já vi alguns podcasts aqui, eles puxam muito para o sensacionalismo e às vezes deixam o entrevistado encurralado. E vocês não, vocês fazem uma entrevista que flui, que o artista se sente bem, que valoriza o artista, e isso é muito importante. Chega das pessoas acharem que o que dá audiência é sensacionalismo, né? E eu acho muito bacana a forma de vocês conduzirem a entrevista de vocês, viu? Poxa, Beth, primeiramente, muito obrigado, de verdade. E sempre foi uma preocupação, assim, de fato, você pegou no ponto que eu fiquei até emocionado, porque sempre foi uma preocupação nossa de ser um podcast de música. Claro que de vez em quando a gente traz alguns assuntos, porque está dentro de um contexto, mas a ideia é trazer conteúdo relacionado à música. Isso vem também da minha experiência anterior no Poltrona VIP, que eu, de fato, queria falar sobre música. Eu sempre quis ser um jornalista de música. Então, com forró não poderia ser diferente. Eu queria um conteúdo que o público que ouve forró, o público que ouve, que não só acompanha fofocas e bastidores, etc., o público que ouve se sentisse, caramba, que legal. Por exemplo, a gente fez uma entrevista com o Batista Lima. Cara, ele contou pra gente como foi o processo de produção de Veneno. Quero provar do teu veneno. Certo. Olha que conteúdo maravilhoso, entendeu? Então a gente tem essa preocupação, sim, de que seja uma plataforma que discuta música e que, principalmente, quando a gente faz uma entrevista, que os artistas possam mostrar sua trajetória mesmo, possam falar de música, elas possam sair um pouco dessa abordagem de clickbait, né, que rola muito, não só no meio de forró, mas, enfim, no mundo do jornalismo, de entretenimento, das mídias de modo geral. Então a gente tem, sim, de fato, essa preocupação de ser um conteúdo que não é presunçoso, não é nariz em pé, mas que também tem essa preocupação de ter uma qualidade mesmo no assunto. Então fiquei muito feliz de ouvir isso, de verdade. É como se tivesse valido a pena todo esse trabalho até esse momento. Com certeza. Quase uma certificação. Que legal. Fala um pouquinho sobre as entrevistas que vocês já fizeram, assim, os momentos marcantes durante todo esse ano, né? Vocês entrevistaram muitos artistas, então citem aí os artistas e os momentos mais marcantes de cada entrevista, assim, que vocês lembram, que foi bacana para vocês. Bom, posso começar? Vou começar Pode. com a sua, né, Beth? Então, a sua, a gente ficou muito surpreso, em primeiro lugar, porque você topou de cara, né? Você não hesitou, em nenhum momento arrumou desculpa. A gente só precisou mesmo arrumar um dia, então foi algo que deixou a gente muito feliz, porque você literalmente confiou no nosso trabalho, né? Porque a gente estava super começando. Tem alguma curiosidade para falar sobre essa entrevista? Não, a gente ficou mais naquela coisa de será que ela vem? Será que ela vai vir mesmo? Caramba, e quando você respondeu a gente naquele dia, nossa, foi... A sua entrevista eu lembro muito de que a gente teve um trabalhão para editar, porque a gente ainda não sabia fazer isso. A gente não sabia como funcionava esse aplicativo direito. Então a gente cortou um dobrado para chegar naquele resultado. Aí em janeiro teve a Ana Gouveia, que era do Calcinha Preta. Que eu acho que foi mais tranquila. Assim. Foi a mais tranquila. Aí depois teve o Jailson Santos, que foi, assim, uma simpatia. Conhece o Jailson? Beck, Conheço. Eu tive a oportunidade, assim, a gente já fez muitos shows com eles, né?
Mas, assim, a gente nunca tinha oportunidade de conversar, e agora na live do quarteto que a gente fez em Aracaju, uhum. nós dividimos o palco, eu estava no mesmo camarim, então a gente teve a oportunidade de conversar. Um dos caras mais gente boas, assim, que eu já tive a oportunidade de Figuraça conversar. demais. Figuraça demais. Depois teve a Joelma, que Joelma foi uma Hum. coisa meio cara de pau minha, assim, porque, gente, pra trabalhar com comunicação tem que ser cara de pau, né? Pouquinho. Tem que ter um pouco de cara de pau. E aí ela ia lançar uma música, e aí eu fui atrás. Eu fui num contato que me arrumou um contato e eu consegui falar com a Agatha, que é a assessora dela, e colocou a gente na coletiva. Inclusive, Legal. essa a gente teve um perrengue, porque eu fui o primeiro a me inscrever para fazer pergunta para ela, e meu computador parou de funcionar. Então, Ai, assim, meu Deus. a qualquer momento iam me chamar e eu não ia estar lá para responder. Então, no final, Oh, meu deu tudo A certo. internet ainda caiu, não A internet funcionava, caiu, não teve que ligar o funcionava, celular. foi Ai, aquela é coisa de horrível. quem vê close não vê corre mesmo, né? É. E aí Gostei, quem teve vê close não vê que corre. boa, né? As pessoas veem, ai, Joelma, eles estão falando com a Joelma, que glamour, mas não sabe. Foi no choro É aqui. Foi no verdade. choro. Gente, tá coisa errado. E por último teve o Batista Lima, que foi também acho que foi uma das entrevistas que eu mais me realizei, justamente porque teve esse caráter de ele ser um produtor musical, então ele me contou muitas coisas de bastidores, coisas que Legal. eu tinha bastante curiosidade. A Pablo. A Hum. Pablo, ela foi também uma situação dessa de cara de pau, assim, extrema. Porque ela lançou, né, não sei se você está sabendo, um álbum que tem forró, que tem calypso, que, enfim, que tem vários ritmos do norte e do nordeste. Legal. E ela lançou numa quinta-feira à noite. Ela lançou 9 horas da noite, noite de São João. Que E eu falei, não, legal. a gente tem que abordar isso no Forró Podó, porque é uma artista a nível global valorizando os nossos ritmos, né? Isso Mas ela é maranhense, né? Ela é maranhense e morou durante anos no Maranhense. Pará. E gostava muito de forró, né? Gostava. Isso. E aí a gente falou, não, a gente tem que abordar isso no nosso podcast. Aí, Legal. 10 horas da noite, eu fui atrás de um menino que já tinha me mandado pauta da Pablo, quando eu trabalhava no Poltrona VIP. Aí perguntei se ele ainda trabalhava. Aí ele me mandou o número de uma menina. Aí, meia-noite, mandando mensagem pros outros. Gente, não façam isso, hein? Não sigam esse exemplo. Mas é porque, às vezes, a gente precisa ter cara de pau, como eu disse. Aí eu fui atrás dessa menina, que me mandou o número de uma outra menina, que, por sorte, era a mesma assessora do stand de avião. E eu já conhecia. E aí ela colocou a gente na coletiva e a gente conseguiu trocar essa ideia com a Pablo. Mas Legal. não manda mensagem pro jornalistas meia-noite, gente. A gente também dorme, pelo amor de Deus. Eu aperrei os artistas mesmo, sabe? Eu ligo, aí fico esperando, aí eu pergunto de novo, aí o artista faz de conta que não vê, aí eu pergunto de novo. Não, mas tá certo, senão foge. Gente, planos. O que é que vocês têm planos aí pro Forró Podó? Olha, agora a gente tá com um projeto que... Nossa, eu sempre quis fazer isso, é muito chique, mas a gente não pode contar ainda o que é. E a princípio é só continuar produzindo conteúdo legal pros forrozeiros e deixando a nossa marca de que a gente quer ser um veículo que fala de música mesmo, e de música nordestina e nortista, por que não? Porque eu acho que o forró é um segmento, claro, forró é forró, mas o nosso segmento do forró, Beth, eu acho que você concorda comigo, ele abraça muitos outros. E a gente também quer abraçar música de modo geral. E pra você, Que Yuri? bom. Ai, muitas Que entrevistas. Muitas. É isso que é o meu desejo. Que bom, gente. O que depender de mim para ajudar, se eu tiver contato, eu posso passar para vocês, indicar algumas pessoas no meio do forró. E eu só desejo sucesso, espero que Amém. os fãs que estejam ouvindo, os fãs de vocês que estejam ouvindo esse podcast, né, que continuem assistindo, ouvindo, compartilhando, porque conteúdo bom, gente, a gente tem que compartilhar, né? Vamos dar valor aos conteúdos que têm mensagem, que valorizam o artista, que valorizam a nossa cultura, tá? E ao invés de estar perdendo tempo com coisa sensacionalista, que não leva a lugar nenhum, que é hoje e amanhã não é, né? Então, eu acho muito bacana um jornalismo sério,
Por isso que eu parabenizo vocês por um ano. Parabéns para Ê! vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém. Parabéns, Forró Podó, por um ano e que venham muitos e muitos outros anos. Estou me sentindo honrada também em entrevistar vocês, né, que tem toda essa jornada aí pela frente. Matheus e Yuri, felicidades. Um beijo bem grande para o público de vocês, tá? E continuem assim. E até hoje eu guardo o meu quadrinho que eu ganhei de Ah, que presente da legal. primeira entrevista, com o código da nossa entrevista no Spotify. Achei aquilo surpreendente, né? Então, achei muito legal aquilo ali. Até postei no meu Instagram, né? Então, felicidades, tudo de bom e que venham muitos e muitos anos de vida. Amém, Beth, muito obrigado. Muito obrigada a você por sempre topar participar com a gente. Você sabe que você pode contar com a gente, porque você precisar. Agradecer também ao nosso público, que, enfim, de fato, não é pega, gente, quando o artista fala, não sou artista, né, mas enfim, a pessoa que tem uma plataforma fala que sem o público não é nada. Não é pega, gente, é verdade. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Obrigado mais uma vez, Beth, por esse carinho. Um beijo bem grande. Hoje eu fui repórter por um dia do Forró Podó. Eu te amo mais que tudo, eu não consigo te esquecer. Vem pra mim, tô te esperando, tô pronta pra me derreter. Semana movimentada aqui no Mundinho Forró Podó. A gente pôde conferir de perto as coletivas de imprensa de 2 lançamentos que deram o que falar entre os forrozeiros. O primeiro deles foi o Vixe, um festival de música que vai passar por muitas capitais do Brasil e vai trazer os artistas mais badalados do forró e do piseiro. Entre os cantores já confirmados estão João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Zé Vaqueiro, Vitor Fernandes, Natan e Xande Avião, um dos principais idealizadores e quem vai te explicar melhor como surgiu essa ideia. Nos últimos, digamos assim, 2 anos, a gente não completou 2 anos ainda de pandemia, mas o forró deu um crescimento que mais de 120%, digamos assim, na parte musical, né? O forró sempre foi uma música nordestina, nossa, que ia no sul e sudeste esporadicamente, mas a gente nunca tinha dominado as plataformas digitais, que é o que comanda hoje, né? E isso na pandemia virou uma realidade. Como eu sempre falo, algumas pessoas acham que eu não gosto de outros ritmos, gosto. Não tenho nada contra sertanejo, funk, pagode, mas eu sentia que o forró não estava no lugar que ele merecia, porque a gente é uma música tão boa quanto qualquer outra. Uma música de qualidade, com grandes cantores como esses que estão aqui, né? E a gente achou que estava na hora de fazer um festival, lógico, copiando o Vila Mix, copiando o Festeja, que são grandes festivais que eu participei de todos, né? Assim, e eu sempre ficava pensando, por que a gente não tem um de forró, né? A gente tem grandes artistas de forró pelo Brasil, por que não fazer o nosso festival? E a gente juntou as forças. E quando a gente jogou a ideia para os nossos contratantes que estão aqui hoje, do Brasil inteiro, né, não estão aqui, mas daqui a pouco vão chegar, eles ficaram loucos, porque eles vão juntar tudo que o pessoal escutou quando estava em casa, nas lives, nas plataformas, em um festival. E a gente está levando o Nordeste para o Brasil. E hoje, o Nordeste, eu acho que o olho do mundo está virado para o Nordeste, sem querer desmerecer nenhuma parte do Brasil, né? Nas Olimpíadas foi provado isso, na música está sendo provado isso, na Juliette está provado isso, né? Então, como eu sempre falo, assim, que o Brasil é muito grande, a gente ama fazer o Brasil inteiro, mas o Nordeste, eu acho que foi o nosso ano, e 2022 com esse festival será mais ainda. Então, isso vai ser o Vixe, vai ser uma experiência única para quem puder ir. Vão ser 13 capitais, eram 11, de ontem para cá aumentou mais 2, graças a Deus, né? E todo mundo está querendo fazer o Vixe, perguntando se vai ter em outras cidades, e o Vixe vai ser uma experiência completa, né? A gente vai ter comida típica do Nordeste, todo cenário, cenografia, você vai ter uma experiência. E os shows é uma coisa sem igual, e quem for, com certeza, vai sentir o que é realmente o Vixe. Com um line-up de peso desses, e com a certeza de que o festival vai trazer muita visibilidade pro forró e pro piseiro, será que o Vixe vai se tornar também palco para artistas que estão despontando no segmento? Foi isso que eu perguntei pro Xande. Vamos ver o que ele respondeu. Eu acho que sim, assim, a grade do Vixe está formada aqui, mas a gente está bem aberto, não só a gente da Vibe, como da Top, como do Tapajós, em colocar, sim, mais algum artista para tocar com a gente. Não vai ser só os 6. Com certeza, quem for despontando
sendo forró e piseiro, né? A gente vai colocar sim, ou participação, ou para participar do show, fazendo o show completo, e eu quero que apareça mais. Eu acho que o piseiro só tende a crescer com essa qualidade que está aqui hoje. Espero que apareçam mais cantores com essa qualidade que tem aqui do Tarcísio, do Vitor, do Zeco, já vim fazendo há muito tempo isso, o João que chegou agora, né? A gente, eu e o Natan somos banda, que é forró, é tudo misturado, mas o piseiro está crescendo a cada dia mais, e eu quero que apareça mais para poder se juntar com a gente no Vixe. Forró Bodó, um beijão. Forró? Forró Podó. Forró Podó. Isso. Desculpa, foi mal. Olha que eu não tenho nem roupa para um evento desse, mas eu só sei que quando o Vixe chegar aqui no Rio, eu tô mais confirmado que o Xande. O Vixe vai passar também por Salvador, Recife, Manaus, Goiânia e muitas outras capitais. A primeira edição do evento vai acontecer em Fortaleza, no dia 12 de março de 2022. Stories dançando e dorme chorando, dorme chorando. E a Joelma, hein? Que trollou todo mundo e fez a gente acreditar que ela tava noiva de um agroboy bonitão. Pois é, mas toda essa ação foi por uma boa causa. O casamento de Mentirinha era parte do roteiro do videoclipe de Sim, nova música da Joelma e primeira composição autoral que ela lança como single. O processo de escrita dessa música foi um momento muito especial para a cantora. A música, eu fiquei 3 madrugadas sem conseguir dormir, eu acordei 3 da manhã e não conseguia dormir. E aí, eu tenho mania, quando eu não durmo, eu pego meu violão e vou cantar música gospel, que eu amo. Depois daí, eu comecei a ver aquela melodia, eu comecei a fazer aquela melodia, no 3º dia eu concluí a melodia. E quando eu concluí a melodia, comecei a chorar, emocionada. Aquela melodia me tocou muito. E eu gravei no celular e guardei. E eu mexendo no celular, achei um cartão do Dia dos Namorados, que dizia assim: encontrei, quando ouvir o seu sim, pedaço que faltava em mim. Eu disse, gente, isso dá música. E deu. O clipe narra a trajetória do romance de um casal e termina com um casamento selado com um beijo entre Joelma e Everton Martins, o modelo bonitão que contracena com ela. Segundo a Joelma, esse selinho foi o primeiro beijo que ela deu depois de mais de 3 anos. Será que um casamento que nem esse do clipe ainda tá nos planos da estrela? Certeza, vou casar de novo, certeza. É só pintar a pessoa certa, que ainda não pintou, tá? Mas vai pintar na hora certa, a pessoa certa, aí a gente vai fazer tudo conforme o figurino. Tudo direitinho, igual o clipe, tá, gente? E o beijo foi técnico, gente, foi só selinho, não teve beijo. E um amigo meu disse assim, quando ele viu o clipe, disse assim, ah, não, se fosse eu, esse beijo aí eu dou na minha mãe, gente. Tinha que ser o beijão. Sim, é a primeira faixa do EP Isso é Calypso, que também é o nome de uma turnê que a Joelma vai levar para todo o Brasil e também para a Europa a partir de março do ano que vem. Claro que esse título, Isso é Calypso, tem despertado muita curiosidade entre os fãs e admiradores da Joelma. Musicalmente falando, o que o pessoal pode esperar do projeto Isso é Calypso? Foi isso que eu fiz questão de perguntar para a Joelma. Ouve aí. Ah, esse EP é completamente voltado pro meu ritmo, né? Calypso, o Calypso original e tudo mais. Eles vão ter muita surpresa, que tem muita coisa aí. Porque, assim, não tem como desvincular Joelma do Calypso, nem Calypso da Joelma, né? Porque a banda Calypso tem a minha identidade de cantar, de dançar, de interpretar, de figurino, as aberturas quem fazia era eu. Então, assim, é muita identidade. E o repertório da banda Calypso eu vou levar para a minha vida toda. É minha herança. Vai comigo para sempre. Então, essa foi a ideia que as pessoas estavam pedindo. Eu digo, vamos fazer a turnê Isso é Calypso. E já veio o EP Isso é Calypso, que vai estar vindo aí com muita coisa legal. Essa é a primeira, né? Mas vão vir muitas outras. Eu tenho certeza que a galera vai amar. Ouvinte do Forró Bodó! Beijo, 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 beijo grande. O clipe de Sim conta com a direção de Ricardo Lago, que também dirigiu DVDs muito famosos do forró, como Cavaleiros Inesquecível e Calcinha Preta 25 anos. E você já pode conferir o clipe na íntegra aí no YouTube. E chegamos ao fim do nosso projeto Forró Podó e Elas, infelizmente. E eu queria reservar esse finalzinho para conversar com você sobre a delícia que foi estar completamente imerso nesse projeto. Foram 5 semanas muito intensas para entregar tudo a tempo para vocês, mas foram 5 semanas que a gente termina com aquela sensação de missão cumprida e com a sensação de que vocês estão felizes e nós também. A gente espera que vocês tenham gostado de ouvir esse especial
tanto quanto a gente gostou de fazer, viu? O Forró Podó e Elas contou com locução e reportagem de Matheus Queiroz e edição de Yuri Souza. E para encerrar nos nossos moldes, ainda rolou uma palhinha da Joelma para os jornalistas. Ouve só. Agora eu vou dar palhinha. Vamos lá? Encontrei quando vi o seu sim, pedaço que faltava em mim. Encontrei quando vi o seu sim, pedaço que faltava em mim.